noite a todos. Que Jesus nos ilumine. Bom, hoje nós vamos trazer alguns recursos, né, que o Espiritismo nos traz para a nossa recomposição espiritual e física. Então, eu fico imaginando assim, que quando Deus criou o mundo, ele imaginou, não sei se é isso, mas eu imagino que seja isso, né? Ele criou assim, pensou assim, o homem na Terra, ele vai encontrar tantas dificuldades que a gente precisa dar alguns recursos para que ele possa se equilibrar. Então, um grande recurso que a gente tem é a leitura. Então, ensinou a gente a ler. Para isso, ele criou bons escritores. Ele possibilitou a mediunidade, para que a gente tivesse livros instrutivos e que a gente pudesse lendo e lendo, meditando naquilo que a gente lia, a gente conseguia se equilibrar, favorecer, criar um ambiente de paz na nossa casa, né? Educar os nossos filhos de uma maneira mais saudável. Aí, com o advento do Espiritismo, nós entendemos a necessidade da prece e o Evangelho no lar. Então, esse é também um grande recurso que faz com que a gente possa ter um pouco mais de paz dentro da nossa casa, a gente se equilibra quando está nervoso, né? Quando tem perdas e etc. E, além disso, tem outros recursos, que é o passe, a água fluidificada, né? A conversa fraterna. E hoje nós pegamos para explicar um pouquinho melhor sobre o que é o passe. Então, vamos lá. Acho que é aqui, né, Lan? Aqui. O passe nada mais é do que a imposição das mãos e a transmissão de energias benéficas para as pessoas. A gente, aqui no Kardec, nós fazemos aquilo que é recomendado e que era aplicado por Jesus, né? Ele impunha as mãos e ali ele fazia a sua vibração. E a potencialidade de Jesus, a gente pode imaginar o que não era, né? A energia que ele transmitia para as pessoas, né? Os estudiosos diziam que quando ele falava para uma multidão de 5.000 pessoas e todos ouviam, né? Isso num ambiente aberto, no monte, com o rio passando, né? E todo mundo não só ouvia, mas sentia e se transformava. Então, imagina a capacidade energética que ele não devia ter, né? Que ele não deve ter. Então, ele impunha as mãos sobre as pessoas doentes e elas se curavam. Então, é esse recurso que a gente está tentando de explicar hoje. Então, o que é o passe? Segundo o Livro dos Espíritos, é uma energia transmitida de uma pessoa para outra pessoa. Então, é a possibilidade, quando a gente entra na sala do passe, né, é de receber essa energia que vem dessas pessoas que estão ali orando. Né? Essa energia, então, é uma energia magnética, é um dos mais inteligentes proveitos que podemos tirar do magnetismo humano. Ele é um poderoso meio de defesa magnética corretiva contra ataques de energias humanas nocivas. Então, o que é o passe? Então, é uma energia magnética, né, que é transmitida para nós e nós nos sentimos com melhor qualidade de vida. O passe é um meio muito fácil, simples e eficaz, né? É dado sem ter nada a não ser a nossa vontade, aquela de quem dá e aquela de quem recebe, né? E ele é tremendamente eficaz. Antes de tudo, é legítimo e eficaz ato de socorro magnético, devendo ser praticado por tantos quanto deseja aliviar os sofrimentos alheios. Então, quem é que transmite paz? Vamos lá, quem é que transmite passe aqui no Kardec? Tem uma turma enorme que transmite passe aqui no Kardec. Vocês percebem que quando está iniciando o trabalho, tem uma turma que desce com uma camiseta azul, né? Eles são os passistas externos, que a gente chama. São aqueles que vêm, eles fazem uma prece, fazem uma leitura, e eles vão em dupla nas casas das pessoas que não podem estar hoje aqui, por exemplo. Então, eles aplicam passe nos doentes, nos acamados, né? Então, são essas pessoas. Mas aonde vocês veem passistas dando passe? Aqui no Kardec. Ninguém responde? Na sala de passe, né? Toda quinta-feira, todos os dias das semanas, a gente tem passista. Nós temos mais ou menos umas 200 pessoas que aplicam passe aqui no Kardec, né?
Então, esses passistas, eles são o quê? São pessoas como nós, né? A única qualidade que eles têm é a vontade de transmitir energias boas para as pessoas que sentam ali onde eles estão transmitindo. E é lógico que com isso eles têm uma ajuda espiritual muito grande, né, nesse momento. E que energia que é essa? Essa energia é aquilo que o Kardec explicou muito bem no Livro dos Espíritos, que é o princípio vital. É que eu transmito quando eu, através da minha vontade, desejo intensamente transmitir o bem para uma pessoa. E isso daí se transforma em energia salutar, né? É uma transformação do fluido cósmico universal que está presente em todos os seres. Então, é uma energia rica que é transmitida para quando uma pessoa está com uma energia desgastada. Então, eu não estou bem hoje, então eu vou lá no centro, eu assisto a palestra, eu entro na Câmara do Passe, faço minha oração, recebo energia reconfortante e saio, né? Muito bem, muito bem equilibrado, não é assim que acontece? Então, o passe, ele também não é só isso, né? Ele é um equilibrante ideal da mente. Então, nós que temos a facilidade de vir toda semana, que nós tomamos o nosso passe, nós aprendemos a manter essa energia, a gente passa a semana muito mais equilibrado, muito mais feliz, a gente acerta mais nas nossas decisões, né? O nosso corpo físico, ele se recompõe muito mais rápido, se você sofreu uma cirurgia, ela é cicatrizada mais rápido, né? Hoje estudos falam isso, né? Eu sou enfermeira e eu conheço um grupo nos Estados Unidos, por exemplo, que o paciente fica sendo operado e fica uma enfermeira de um lado e outra do outro transmitindo energia. E aí para de sangramento, a cicatrização é muito mais rápida, evita infecção, né? A gente tem que usar esses recursos que Deus nos proporcionou, né? O André Luiz fala assim: se nós usamos antibiótico como substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no corpo físico, por que não adotar o passe como agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? É uma possibilidade que a gente tem, por que não fazer isso, né? Se atendemos à asepsia, no que se refere ao corpo, a gente toma banho, cuida, passa perfume, né? Por que não descurar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito, né? Por que a gente não faz isso para o espírito, né? E como que é que ocorre essa transmissão de energia? Como é que ela ocorre? Como é que o passista lá, concentrado, ele transmite energia para mim que você receber essa energia? Em cada ser humano, existe uma rede de nervos e órgãos sensoriais, em todos nós, né? Isso começa na pele e vai até os órgãos interiores nossos, que nem fígado, baço, estômago, intestino, né? E que interpreta o mundo físico. Então, eu sei que essa toalha, ela tem furinhos, porque pela sensibilidade da minha mão, eu percebo, né? E eu consigo avaliar o mundo físico através do tato e através de outros órgãos, né? A mesma coisa é o espírito. Ao mesmo tempo, o nosso espírito, né, no nosso corpo perispiritual reside um sistema sutil de canais e centros de energia que cuidam do nosso físico, do nosso intelectual, do nosso emocional e do nosso corpo espiritual. São esses canais que fazem com que, quando eu sinto alguma coisa, eu transmito isso daí para o meu corpo espiritual. E se eu tenho uma emoção, por exemplo, e estou triste, até meu corpo sente que eu estou triste, porque meu espírito repassa para o meu corpo físico. E eu posso até adoecer com isso, né? Existem estudos que falam assim, que nós nascemos com a quantidade de batimento cardíaco necessário para a nossa existência aqui na Terra. Então, por exemplo, eu nem sei quanto que deveria ser essa quantidade, mas vamos falar que seja bilhões, né, de batimentos. Se eu sou muito nervoso, se eu vivo uma vida muito agitada, desregrada, eu faço com que o meu coração se acelere. E com isso, eu vou abreviar o tempo de vida aqui na Terra. Isso já é estudado cientificamente, né? Então, o meu espírito, meu corpo responde
as aspirações do meu espírito. E assim, da mesma forma, a vida que eu tenho aqui na Terra, o tipo de alimentação, a falta de exercício, a estagnação, as dificuldades que eu passo fisicamente, também transfere para o meu corpo espiritual, né? Da mesma forma, uma pessoa saudável, por exemplo, as formas do chakra se encontram num belo equilíbrio simétrico e orgânico. Então, uma pessoa que é normal, ela tem tudo equilibrado, né? Que não é uma coisa que eu acredito tão fácil, né? Em todas as partes, eles fluam, a energia flui de forma simétrica, tá? O movimento tem um caráter harmônico e musical. Os ritmos que variam de acordo com as diferenças individuais, tanto da constituição como do temperamento da pessoa. Então, o nosso corpo perispiritual, ele se reabastece com o nosso corpo físico e a pessoa vive em harmonia, tanto físico como espiritual. Da mesma forma, um homem muito evoluído, um espírito muito evoluído, ele tem uma energia muito potente, né? Isso daí é uma foto da internet, mas é para a gente imaginar as energias que ele traz, né? Então, ela palpita, vívida, com uma luz intensa, de maneira que ele passa uma quantidade muito grande de energia. Uma pessoa que é muito evoluída espiritualmente, ela tem todas as suas faculdades e potencialidades aumentadas. Então, um espírito muito evoluído, se ele está aqui encarnado, ele tem muito mais facilidade de relacionamento, de entendimento, de consciência de música, de todas as potências que a gente tem, inclusive da inteligência. Então, essas ligações entre o corpo físico e esse corpo espiritual, ela funciona em plena ligação. Elas aumentam ou diminuem a energia que o corpo tem. Elas moderam ou aceleram a sua atividade e passa do corpo físico para o corpo espiritual. Se uma pessoa se identifica basicamente com os sentimentos, então aquela pessoa boa que vocês não conhecem aquela pessoa que é boa, que é a pessoa que faz tudo pelo outro, que tem um coração de ouro, né? Conhece? Então, os centros do coração, que estão aqui, e o plexo solar, que é um pouquinho abaixo, serão mais ativos e proeminentes que os outros. Então, nessa área, ela tem muito mais energia, essa energia flui muito mais rápido. O físico, então, ele é afetado pela velocidade da energia etérea, o grau de energia do seu ritmo, e no seu ritmo, e qualquer obstrução que possa deformar os padrões normais de energia, resulta na perda de vitalidade e doença. Então, se eu não tenho energia, o meu corpo físico vai adoecer. Se eu tenho ela demais, também o corpo pode adoecer. Então, eu tenho que manter o equilíbrio. Todos esses processos, eles são visíveis nos chakras. Bom, parece que está tão complicado, mas na verdade não é tão complicado assim. É que nós somos seres espirituais e vivemos dentro de um campo energético, e esse campo energético, quando ele não está equilibrado, ele precisa, no passe, se reabastecer. E assim, eu devo receber o passe? A maior recomendação que os espíritos falam é que deve ser numa casa espírita. O passe deve ser ministrado e recebido numa casa espírita. Agora a gente vai falar por quê. Essas energias, elas são, além de magnéticas, elas são espirituais. Porque quando eu chego aqui na casa, eu recebo orientação do mundo espiritual, e eles fazem como se fosse assim, um exame na gente. Então, o Divaldo Pereira Franco falava assim, que quando ele estava fazendo uma palestra, aquelas palestras que ele faz, que vão 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, às vezes ele olha e vê os espíritos ajudando as pessoas sentadas. Então, ele já tem uma fichinha dela. Essa fichinha ele já sabe, essa pessoa precisa isso, essa pessoa vive em tal lugar, ele precisa disso. Tal. Então, no momento que você está ali concentrado, você já está recebendo uma quantidade de energias e de refazimento para que você se reabasteça, se reequilibre, para que você viva melhor. Então, no passe, o indivíduo recebe energias magnéticas espirituais, que lhes são transmitidas pela espiritualidade superior, através dos médiuns passistas. Então, é um trabalho de cura.
Os médios, na casa espírita, né, os médios e o ambiente é preparado. Então, a sala onde a gente transmite paz, nós não fazemos outra atividade. Por quê? Porque ali é totalmente preparado. Os espíritos, desde manhã, eles vêm, eles já energizam a sala, eles preparam. Às vezes, o médium que está ali na casa dele ou trabalhando, ele já recebe o apoio, porque sabe quem vai chegar, que precisa de tal energia. Né? Então, eles já têm toda o programado o que vai acontecer naquela noite. Né? É como se fosse um trabalho da gente, que a gente sabe, planeja e faz as coisas. Os espíritos também fazem isso aqui na casa espírita. Eles têm, então, uma solicitação e cadastro das necessidades anterior realizado pelos mentores espirituais. Então, por exemplo, se eu for lá tomar meu passe, eles sabem, bom, a Vânia, ela tem dor na coluna, ela tem tal doença, ela passou por um processo obsessivo, ou está passando por um processo obsessivo, e nós precisamos ajudar a ela e ao espírito que lhes acompanha. Eles conhecem a situação do nosso lar, se a gente enfrenta dificuldades ou não. E nesse momento em que a gente está tomando passe, não é só a transmissão de energia, é o recurso que ajuda todo mundo da família. Né? Então, é um centro especializado realmente. Né? Então, a sala então, é um local especial, a espiritualidade superior está presente. Não importa saber que cadeira que eu sento, com quem que eu vou tomar passe, porque a energia é igual para todos os médiuns, tá? Então, não importa se esse está mais concentrado ou esse menos, né? Antigamente tinha muito disso, né? E a pessoa ficava preocupada, mas aquele ali, será que ele é bom passista, né? Não, na sala de passe isso não acontece. As energias são distribuídas uniformemente, né? Acontece que, às vezes, a pessoa senta na cadeira para tomar o passe e ela está tão desconcentrada que a energia desce e cai para o chão. Né? E ela não absorve quase nada. Isso pode acontecer também. Né? O socorro, então, quando você está preparado, ele é sempre muito eficaz. O passe vem após uma palestra espírita. Por que o passe vem após uma palestra espírita? Vamos lá, por quê? Por que a gente transmite o passe depois da palestra? Né? Fala lá. Por quê? Hoje vocês estão muito silenciosos. Porque a gente vem da rua, a gente vem de casa, a gente vem do trabalho, né? Então a palestra ela serve para que a gente volte, comece a pensar em coisas boas, se preparando. Não é à toa que a gente deixa a luz apagada quando vocês chegam, né? Tudo isso é um preparo. Quando nós mudamos o sistema aqui no Kardec, a gente pensou assim, a gente quer uma casa o quê? A gente quer uma casa de oração mesmo, em que a pessoa entre, sente na cadeira e já começa a fazer a sua oração. Não é à toa que a gente deixa a luz mais baixa, né? Porque a pessoa vai dando aquela relaxada que vem da rua, agitada e tal. Quando a gente pede para que a pessoa desça em silêncio para tomar o passe, não é à toa que a gente pede isso. Porque a gente sabe que já aqui a pessoa já está se preparando para sentar na cadeira. Porque sentou, eu já estou recebendo energias. Quantas vezes eu fico ali na porta do passe e a gente fica até arrepiado de tanta energia que sai daquela sala. Né? Então, quem toma passe aqui sabe como é que é, né? A maravilha e a gostosura que é tomar passe. Né? Então, lembrando também que a eficácia do passe depende muito da proteção superior dos espíritos e do merecimento do próprio paciente. Então, numa casa espírita, ela tem que ser muito bem orientada, a gente tem que fazer oração mesmo, a gente tem que ter princípios cristãos, né? Porque aí a espiritualidade superior fica mais perto da gente. E com isso nos ajuda mais. Além do passe, a gente recomenda também a fluidificação da água. Então, quem quiser trazer a água, pode deixar que os espíritos fluidificam essa água. E aí você leva para casa e pode tomar essa água
fluidificada. E o que eu preciso me preparar para tomar o passe? O que é que eu preciso fazer para tomar o passe? Muito bem. A pergunta é: eu preciso me preparar para tomar o passe? Sim, preciso se preparar para tomar o passe. Então vamos lá. Entender que o passe é um momento especial. Então, ele não é aquele momento que eu posso estar conversando e sentar na cadeira e vou receber. Não é assim que acontece, né? Eu preciso estar em oração. Jesus, quando ele ministrava as energias, ele fazia isso, né? Ele levava o pensamento, né? E a gente tem que buscar a prece sincera e o recolhimento. Por quê? Porque só assim a gente vai fazer ligação de absorver essas energias. É muito simples, né? Quando a gente está agitado, é difícil a gente. Se alguém chega para nós e fala, fica calma, e a gente parece que fica mais nervoso ainda, né? Assim, por quê? Porque a gente não tem. A vibração não bate com a pessoa que está calma. À medida que a gente vai se acalmando, a gente fala, você tinha razão, eu devia ter me comportado de uma forma diferente, não é assim? Porque a gente começa a entrar em sintonia da coisa melhor, da coisa que nos traz mais bem. E é a mesma coisa que o passe. Então, nesse momento que eu me preparo para tomar energia, né? Tomar vitamina, né? Espiritual, eu tenho que estar com a mente também em paz e mais tranquila. E o porquê fazer uma prece? A prece é um outro recurso extraordinário que Deus nos deu para que a gente possa se equilibrar, né? Eu acredito que não tem uma pessoa que, quando está em perigo, quando está em desordem emocional, ou com um problema muito sério, familiar ou pessoal, e que entra numa prece e não sai dela melhor. Se não sai, é porque não fez a prece do jeito que deveria ter feito. Então, a prece, nos reconduz a Deus, o pensamento a Deus. Então, ela é um recurso sensacional em que todo mundo teria que estar fazendo. A prece, ela tem que ser criada como um hábito. Naquele livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, os espíritos explicam uma coisa que eu achei assim sensacional. A pessoa que tem o hábito da prece, ela quando desencarna, e ela passa por um período de perturbação. Todos nós passaremos, né? Porque é o período de readaptação lá no mundo espiritual. Desligou o corpo, do corpo, então o espírito está naquele período de perturbação. Se a pessoa tem o hábito da prece, quando ela se sente naquela angústia, naquela sensação de que não está entendendo muito bem, o espírito não está entendendo muito bem o que está se passando, a primeira coisa que ele faz é o quê? Quando a pessoa tem o hábito da prece. Ai, Jesus, me ajuda. Lembra do filme Nosso Lar, do André Luiz? Ele só pôde ser ajudado quando ele estava no umbral, quando ele conseguiu, estava no último, né? Ele não conseguia. Ele via, às vezes, espíritos ajudando, mas ele não conseguia ser ajudado. A hora que ele se ajoelha e fala, ai, Senhor, me ajude, porque ele não acreditava. Até aquele momento, ele falou, é a última alternativa, e orou. Quando ele orou, ele vê os espíritos chegando e socorrem, né? Então, nesse livro da Ivone Pereira, ela fala assim, que os espíritos, os homens que se suicidam, eles passam um período de perturbação muito maior do que nós, que provavelmente desencarnaremos por uma doença, por um acidente, ou sei lá o quê, né? E esse período ele é mais longo no suicida. E se a pessoa tem o hábito da oração, ele encurta esse período de perturbação, porque logo que ele está atordoado, ele consegue orar. Se ele consegue orar, ele sai da perturbação espiritual. Agora, se a gente não tem o hábito da oração, o que acontece? Nós dificilmente conseguiremos orar no momento de perturbação, né? Então, precisa criar o hábito, é orar todos os dias. Então, a prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem um disco de passo e repetição no aparelho da mente. Então, a prece, ela não é uma coisa que eu vou falando, não. A prece, ela tem que ser da alma, da mente minha, né? Do meu coração. Não importa o que eu falo. Se eu quiser orar uma prece conhecida, eu posso orar uma prece conhecida. Mas ela tem que ter o sentimento envolvido. Eu tenho que sair da prece melhor do que quando eu entrei. Aí eu orei mesmo, né?
é vibração, é energia e é poder. A criatura que mobiliza as próprias forças realiza um trabalho de inexpressível significação. André Luiz conta as histórias de preces maravilhosas, né? Por exemplo, ele conta uma história que eu acho sensacional. É uma mãe que estava com a casa, com vários problemas na casa. E ela estava com a mãe doente. Então, ela senta no quarto da mãe e começa a orar. E no começo, a oração é uma oração assim de queixa, de dor, né? Da vida difícil, das dificuldades da família, da dificuldade na alimentação, porque eles tinham poucos recursos, da mãe doente. Então, no começo era uma queixa assim. E o André Luiz acusa a curiosidade e começa a observar. O mentor espiritual dele fala assim: olhe para a área do coração dela. E ele começa a escutar a hora do coração e começa a olhar. E ela começa, ele chega e coloca a mão, o mentor espiritual, sobre a mente dela e começa a vibrar energias. O que ele está fazendo? Ele está transmitindo uma energia positiva, um paz. E ela começa a falar, mas eu também tenho muita coisa a agradecer a Deus. E quando ela fala isso, começa a sair do coração energias luminosas. E essa energia, ele recebendo esse passe que o mentor espiritual está dando nessa senhora, ela começa a iluminar todo o quarto, através das energias que saem da área cardíaca dela. Ela ilumina toda a casa e todo o quarteirão. É como oração. Então, aí daí a gente entende, né, a responsabilidade que nós temos, o que nós fazemos com os nossos pensamentos, né? Aí ele fala assim que vários espíritos são socorridos dentro do próprio lar, na vizinhança são atraídos para serem socorridos, são beneficiados por essa energia. A prece durou 20 minutos e vários espíritos foram socorridos. E ela se sentiu calma, a mãe dormiu aquela noite bem, né? Então a família começou a ter apoio espiritual. Jesus sempre tinha o hábito de impor as mãos para ajudar as pessoas, né? Assim como aqui a gente cria o hábito de apenas impor as mãos, né, na hora de transmitir o passe. E a ajuda espiritual é feita nesse momento, visando as nossas necessidades quando nós tomamos o nosso passe. E o que é que eu faço no momento do passe? O que eu preciso fazer? Né? Vocês têm dúvidas sobre isso ou não? Não? Então vamos lá. A primeira coisa é sentar-se, respirar profundamente para tentar se acalmar. Faço uma concentração, posso fazer uma oração, deixar a mente livre, né? E pedir a Jesus nos amparar, né? É isso. E receber tranquilamente as energias. Tá? Não tem muito segredo, né? A gente vai criando o hábito, né? A gente tem que entender que a vontade de quem vai doar e quem vai receber é que entram em ação. Então, se eu quero receber, eu vou receber. E a pessoa que está lá, ela está preparada para doar energias, né? É uma sintonia entre o passista e o atendido. E o que mais que tem de dúvida? Bom, na entrada da câmara, como eu falei, né, do passe, a gente pede silêncio, a gente abaixa a luz, põe uma música suave, porque nesse momento já é o preparo, eu já posso descer orando, né, me preparando para receber essa dose de energias benéficas. A posição, normalmente, a gente pede sentada, o passista fica atrás, né, para que não encoste, ele não deve fazer movimento, né. Eu fico com os olhos abertos, eu fico com os olhos fechados, né? Isso daí é indiferente, mas eu pessoalmente acho que eu gosto de fechar os olhos, porque eu me concentro melhor. A luminosidade é apagada, por quê? Porque isso ajuda também as energias, né? E você não desconcentra quando você entra na sala do passe, né? Se alguém passar mal, porque às vezes pode acontecer, porque quando você recebe uma energia, às vezes a pessoa pode sentir alguma sensação, algum envolvimento espiritual. Você não se incomode, porque sempre tem alguém na sala preparado, que é raro acontecer isso, e aí ele conversa com a pessoa, pede para que ela se desconcentre, e depois conversa lá fora com a pessoa e
tranquilamente, né? As sensações, às vezes as pessoas falam que tem sensações durante o passe, de formigamento, não sei, várias coisas que as pessoas comentam, né? Eu senti isso, eu senti que a cabeça estava assim, eu senti um torvelinho, eu senti luzes, né? Isso pode acontecer mesmo. A gente vai conversando depois, venham falar com a gente, que a gente vai conversando depois para ver o que é que está acontecendo com a pessoa. O ideal é que a pessoa entre e saia muito bem. Não é só bem, não, é muito bem, né? Eu lembro que uma vez um sobrinho meu veio para a minha casa e os meus meninos iam para a evangelização. E ele nunca tinha tomado passe, ele não é espírita. E eu não quis explicar nada, porque eu falei, deixa, ele vai na evangelização, ele faz os desenhos, tudo, e tinha até me esquecido do detalhe que poderia, sei lá, um menino estranhar, qualquer coisa assim, né? Não tem nada de estranho, mas... E aí ele sentou na hora do passe e a moça deu o passe nele. Quando nós estávamos indo embora no carro, ele falou assim, tia Vânia, aí eu vi uma coisa tão engraçada. Falei, o quê, né? É criança, gente, né? Ele falou assim, engraçado, na hora que a pessoa pediu para eu fazer uma prece, e eu fechei e para fechar o olho, eu fechei, só que eu vi tanta luz que caía da mão dela na minha cabeça, que eu fiquei assustada. Mas era muito bom, né? Quer dizer, uma criança que não tinha noção, não tinha envolvimento, a gente nunca falou sobre isso, né? Ele percebeu as energias que estavam sendo despejadas sobre eles, né? Sobre todas as crianças ali. Então, a gente não pode duvidar mesmo, né? Então, mas eu também recebo passe, vou embora e logo eu volto outra vez no mesmo sistema, né? De vibração, de dificuldade. Como absorver isso? E como manter essa energia? A primeira coisa que os espíritos falam é assim, que eu tenho que ter sintonia e afinidade. O desejo de recuperar-se é muito importante para quando eu tomo os passes. Se eu tenho algum problema, só o desejo de me recuperar já me faz absorver boas energias. E a energia do passe, ela é absorvida quando eu crio uma sintonia no bem, né? Os espíritos também falam que a moralidade de quem está sendo assistido, nós que estamos tomando passe, a nossa moralidade influencia muito na qualidade de energias espirituais que a gente absorve. Então, quanto mais moralizada eu sou, mais energias boas eu absorvo e mais tempo eu permaneço com elas. Tá? Depende muito do grau de desenvolvimento moral. O próprio Kardec já falava isso na questão 361. Ele falava assim, no Livro dos Espíritos, de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Porque ele imaginava, de onde vem? Por que um homem é assim e o outro é diferente? E os espíritos responderam, são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, depende da gente desenvolver as nossas qualidades morais. Então, se eu entro para uma sala de paz e saio igualzinho eu estava, se durante a semana eu me agito, eu fico nervoso, eu não consigo me concentrar, eu não me relaciono bem com as pessoas, eu tenho dificuldade para tudo, alguma coisa eu tenho que parar e falar o que eu estou fazendo na minha vida, né? Então, vejo que é um contínuo de coisas, né? As facilidades estão aí, mas o uso que a gente faz dela depende só da gente se equilibrar, para a gente viver melhor, né? E aqui, nesse quadro desse autor, eu acho sensacional, ele conseguiu captar tudo aquilo que os espíritos falam. Então, vamos lá. No primeiro quadradinho, olha a característica de Jesus, né? Transmitindo energias para a pessoa que está ali, né? Solicitando. E o desejo do rapaz, né? Em absorver essa energia, né? Um corpo de doação, né? De recebimento, né? E Jesus totalmente envolvido e voltado para ele, né? Então, sintonia e afinidade. Olha para esse indivíduo que já recebeu as energias, né? Eliminando os olhos, né?
é o desejo de recuperar-se, né? Ele acreditando naquilo que ele recebeu, né? Tentando se equilibrar. Aí, vamos lá, a próxima. A mãezinha com a criança provavelmente doente, né? O desejo dela de receber essas energias, né? Que Jesus transmitia, né? É isso daqui que a gente precisa quando a gente quer melhorar-se, né? Então, o quadro todo mostra que a moralidade, o grau de desenvolvimento e a vontade de fazer o bem é que faz a gente viver bem, né? Mudar aquela sintonia terrena, né? E passar por uma sintonia muito melhor, né? Que não é difícil de acontecer. A gente só tem que querer, né? E mais um pouquinho de dúvidas. A posição do passista. A posição do passista, aqui no Kardec, a gente pede para que ele fique atrás das pessoas, né? Por quê? Porque o passe é dado aqui, nesse chakra mais importante, e ele não precisa encostar nas pessoas. Não tem gesto, não tem toque, não tem nada. A não ser quando a pessoa fala assim, que assim seja, terminou, né? Não existe passe forte, passe fraco, né? Então, a sala de passe, todos os passistas transmitem a mesma energia, os espíritos ajudam. Se o passista não estiver bem naquele dia, a energia dele é reposta imediatamente para quem está recebendo. As crianças recebem passe também na casa, então, se você traz os meninos para a evangelização, vocês podem perceber que sempre sai 2 ou 3 passistas, vão lá, transmitem o passe para a criança e voltam, né? Eles recebem também. Se eu tenho uma pessoa que está doente em casa, o que eu faço? Toma seu passe. No meio do passe, você começa a pensar na pessoa. Se reequilibre, fica bem, e aí pensa na pessoa. Nem precisa falar para o passista. Tá? Por quê? Porque os espíritos estão ajudando tanto a gente e eles sabem quem tem necessidades, né? Então, você só de pensar e emitir energia, você está transmitindo energia para o outro que está em casa. Antigamente, hoje não vejo tanto mais, mas tinha gente que trazia roupa, fotografia, objeto, não tem necessidade. A concentração do pensamento na pessoa que precisa já é uma transmissão de energia para ela. Tá? E a duração do passe? Aí o passista sente a necessidade de transmissão, tá? Porque a gente faz um treinamento, né? A gente faz curso de passe todo ano. Então, já faço o convite aqui para quem quiser transmitir passe na casa. A gente faz o curso, ensina, explica direitinho, faz o treinamento, a pessoa começa a transmitir, é só ter boa vontade, tá? De ajudar os outros, assim como a gente é ajudado aqui na quinta-feira e todos os outros dias. Então, a duração do passe é percebida pelo próprio passista, e na quinta-feira a gente tenta se organizar para que, quando transmite o passe, todos terminam mais ou menos no mesmo momento, para as pessoas poderem sair. É mais problema de gestão ali do fluxo da saída. Tá? E no Kardec, a gente não permite a incorporação de mentores. Os espíritos ajudam e muito, tem muito espírito ajudando ali na sala do passe, porque são várias as necessidades de cada um, né? Mas não há necessidade da incorporação, né? Para que ele fale ou para que ele apresente alguma coisa. Tá? Bom, terminamos então. Eu acho que, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente tem mais um minutinho. Não? Então, muito obrigada pela presença e vamos nos preparando para o